boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Sérgio Mascarenhas, de Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira. Essa é uma atividade que faz parte das ações da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira em Políticas Públicas para Cidades de Médio Porte, cátedra que está baseada aqui no Polo Ribeirão Preto do Instituto dos Estudos Avançados, do qual eu estou coordenador, né? Então, o nosso titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira é o professor Mozar Neves Ramos, que vai se juntar a gente já, vocês já sabem disso, e a gente agradece ao Instituto de Estudos Avançados da USP, ao nosso staff, que está sempre aqui com a gente no backstage, à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, que vai emitir os certificados deste curso aos participantes, e ao Banco Santander, através do programa Santander Universidades, que é o patrocinador das atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Tá? Só para lembrar a todos, antes de fazer a apresentação da nossa professora de hoje, que vocês já estão bastante experientes, suponho, na plataforma do Zoom, então, por favor, direcionem suas perguntas no botão de Q&A, Q&A, que está na parte inferior da janela do Zoom, tá? E comentários e conversas paralelas podem ser feitos aí no nosso chat. A gente estimula, Cláudia, como a gente fez agora no que seria do café, que as pessoas se manifestem durante a aula. Isso é outra coisa do modo online, que no modo presencial não seria possível, que aquela conversa paralela no modo presencial atrapalha quem está falando, né? Mas no modo online o pessoal vai escrevendo aí ao longo da aula, não tem problema nenhum, já que a gente não pode ter o contato pessoal, que pelo menos as pessoas possam trocar impressões durante a aula. Isso a gente pede que seja feito no botão de chat, tá certo? E a gente pede isso porque o botão de chat, todo mundo já sabe, a Cláudia vai ver, fica muito congestionado, o que a gente acha ótimo durante a aula, mas aí se fica muito congestionado, a gente pede as perguntas, tá? Não consigo achar. Então, as perguntas no botão de Q&A, e os comentários e impressões no botão de chat, para a gente tentar organizar as perguntas do final. O professor Mozart. Mozart, quer fazer a introdução da Cláudia? Você pode falar? Vamos ver? Quer testar o áudio aí já? Como é que está meu som agora? Está ótimo. Pode fazer. Professor, então convido o professor Mozart Neves Ramos para fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Mozart, por favor. Bom, muito obrigado, Antônio. É um prazer enorme receber a minha amiga, querida amiga, Cláudia Costin. Queria dar boa tarde a todos vocês que vêm nos acompanhando ao longo desses 3 meses, 4 meses já. É um curso, Cláudia, que tem sido um grande sucesso pelo número de participantes e também pelo grau de participação deles. E receber você hoje aqui nesse curso do Instituto de Estudos Avançados da USP Ribeirão Preto é, para mim, como titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, com o nosso Antônio José Costa sendo o nosso coordenador do IEA, uma enorme alegria. Em primeiro lugar, Cláudia, porque você é uma referência para todos nós. É um exemplo de uma pessoa absolutamente dedicada profissionalmente à causa da educação. A sua trajetória de vida profissional é um exemplo para todos nós. Foi secretária de Cultura de São Paulo, se eu não estou esquecido, no governo Alckmin, na primeira gestão, foi secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, foi diretora global de Educação do Banco Mundial, né? Foi ministra da Reforma do Estado na época do nosso querido presidente Fernando Henrique Cardoso, e hoje dirige o Centro, né, de Inovação, de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Então, Cláudia, a sua trajetória é um exemplo para todos nós. A dedicação que você nos traz no dia a dia à causa da educação é algo absolutamente fantástico. Então, para a gente, Antônio e eu e todos nós que fazemos a cátedra, o IEA, é uma honra, uma alegria recebê-la aqui no nosso curso. Cláudia, esteja em casa, fique à vontade. Agora a palavra é contigo, querida amiga. Bom, muito obrigada pelas palavras tão gentis, Mozart, mas eu tenho em você um companheiro de luta pela educação.
há muito tempo a gente se encontra para brincar um pouco nas trincheiras, né, da educação, tentando assegurar a educação de qualidade para todos. Queria saudar o Antônio, dizer que é uma alegria estar aqui virtualmente, seja em Ribeirão Preto, seja no IEA, no Instituto de Estudos Avançados. Eu fui durante 2 gestões, ou 2 períodos, conselheira do Instituto de Estudos Avançados da USP e sou do Conselho Consultivo da USP com muita honra e alegria. Eu vou colocar a minha apresentação e nós vamos fazer uma reflexão sobre a questão da coerência, não no sentido estritamente ético, mas no sentido de política pública educacional. Como é que se constrói uma educação de qualidade pensando no conceito de coerência que outros chamam de alinhamento? Então, um minutinho só para eu poder compartilhar minha tela. Já começamos. Vou pôr aqui em tela cheia para ficar mais fácil. Pronto. Então, o que eu trouxe para vocês, e queria saudar a todos os que me assistem, eu vi que tem gente de todos os cantos do Brasil, como o Tony tentou mostrar e lendo um pouco de onde que vem cada um. Queria informar para vocês que eu estou refugiada em São Paulo, mas eu tenho estado virtualmente, acho que no Brasil inteiro, porque eu faço mentoria de 50 secretários municipais de educação e 3 estaduais, e alguns governos, em especial o governo de Angola, também nessa questão de como lidar com a aprendizagem à distância, como lidar com o resgate das aprendizagens perdidas e aí por diante. Então, o tema da minha apresentação é sobre a coerência e as políticas inovadoras em educação em tempos de crise. Quem já assistiu alguma apresentação minha sabe que eu sempre começo do mesmo jeito, retomando os compromissos que o Brasil assumiu para o futuro da educação. E já aproveito fazendo um comentáriozinho de que esse tempo obscuro que a gente vive hoje, em vários sentidos da palavra obscuro, esse tempo vai passar. É muito importante que a gente saiba para onde a gente quer ir e começar a construir um cenário futuro diferente, melhor. Então, eu começo sempre com os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, falando do ODS 4. Isso tem 2 motivos para eu falar. Primeiro, porque é um compromisso internacional que o Brasil, junto com 193 outros países, assumiu. E depois, porque eu participei nesse processo de formulação, não só do ODS 4, quando eu estava no Banco Mundial, como diretora global de educação, mas também da estrutura do que a Unesco chamou de estrutura para a ação. Qual é a forma que a gente precisa, quer dizer, que forma ou que maneira a gente pode, ou que plano de ação a gente precisa adotar para implementar isso no mundo todo. E o ODS 4, aprovado em 2015, a partir de uma reunião na Coreia do Sul, em Incheon, ele estabelecia basicamente que nós vamos, até 2030, faltam só 9 anos, até menos do que 9 anos, para 2030, assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Queria já aproveitar para qualificar ou fazer uma pequena exegese desse conceito. Porque aqui nós não estamos mais, como fizemos lá no Objetivo do Milênio, que em 2000 para 2015 a gente tinha que assegurar acesso à educação primária para todos, era o único objetivo de educação. Aqui nós estamos falando de uma coisa muito mais complexa. Nós estamos falando de que tipo de educação a gente tem que ter acesso, e não será só acesso, será acesso, permanência, conclusão e aprendizagem.
E quando a gente fala de inclusiva, tem um conceito importante que é o de que nós não vamos ter uma educação para criança típica, outra para criança com deficiência. Nós temos que educar a criança típica e a criança com deficiência juntas, mas olhando para o que cada uma delas precisa. Porque, inclusive, entre as crianças típicas há diferenças. Tem que ser equitativa, ou seja, não vai ter uma educação de segunda linha para alguns, enquanto outros recebem ilhas de excelência. E tem que ser de qualidade, que no contexto dos ODSs quer dizer aprendizagem. E essa ideia de promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos, quer dizer, ninguém vai ficar para trás, e se alguém ficar para trás, nós vamos garantir que ele aprenda, não interessa em que momento. Isso dialoga com o EJA, mas dialoga também com oportunidades de trabalho de aprendizagem profissional e de outras questões importantes nesse novo mundo do trabalho. Indo para frente, eu trouxe 3 objetivos ou 3 metas em que se desdobra o ODS 4. Uma das metas específicas em que ele se desdobra é que, até 2030, nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem, não só tenham acesso à educação primária, o nosso Fundamental 1, e secundária, que é o nosso Fundamental 2, o ensino médio, só que tampouco basta completar, tem que ser de qualidade e equitativa. E aqui que vem a tradução do que é qualidade, que conduz a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. E aqui eu já aproveito para fazer um outro parênteses, porque nós, da área de educação, a gente critica muito o negacionismo científico em saúde, mas, por vezes, a gente pratica negacionismo científico em educação. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente trabalha sem base em evidências, quando a gente acha que não precisa mensurar a aprendizagem, porque as crianças estavam todas lindas, brincando, se divertindo, felizes, e eu não sei se elas, além disso, estavam aprendendo. Então, resultados de aprendizagem é importante, e esses resultados têm que ser relevantes e efetivos. Relevantes quer dizer que dialoga com o momento que vive essa sociedade, com as necessidades que ele vai ter para a vida adulta, ele ou ela vão ter para a vida adulta, dentro daquela sociedade em que ele está inserido, ele ou ela estão inseridos. Indo para frente, uma outra meta importante do ODS 4 é a que se refere à primeira infância e, mais especificamente, a educação infantil. E aqui também vem um parênteses necessário para ser feito. É que até 2030 nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos tenham acesso a programas de primeira infância de qualidade. Reparem que não estamos falando de educação aqui. Por quê? Porque a primeira infância é a etapa em que é mais importante intersetorialidade. A criança, para ela poder se desenvolver e aprender, ela vai precisar que haja atenção desde a gestação, com consultas de pré-natal, com acompanhamento da gestação, com a formação de vínculo afetivo com a sua mãe ou o pai ou o cuidador dessa criança, a criança submetida a estresse tóxico, quem acompanha a educação infantil sabe disso, ela bloqueia, não é só que ela sofre, ela bloqueia a possibilidade, ela vê bloqueada a sua possibilidade de aprender. E aqui vem um adendo, incluindo a educação pré-escolar, para que estejam prontos para o ensino primário. E um comentário adicional que eu faria para vocês. É certo falar em prontidão para o ensino primário? Não sou aquela coisa antiga de prova de prontidão para a alfabetização? Não, isso aqui é uma outra ideia. Aqui, quando
a Unesco, a Unicef, os países chegaram a essa conclusão, é que cada etapa tem que ser, de escolaridade, tem que ser preparatória para a etapa seguinte. E há uma tarefa importante para preparar para as etapas seguintes da educação infantil, que a educação infantil de qualidade é a melhor forma de construir equidade no futuro. Por quê? Porque ela permite nivelar as diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. E aqui eu também aproveito para fazer uma crítica a nós da educação. Muitas vezes, a gente tem uma concepção elitista de educação com um discurso progressista. Então, a gente usa um discurso que é progressista para justificar a exclusão. Por exemplo, dizendo que não se deve fazer qualquer trabalho voltado para ação afirmativa, seja porque nunca a universidade está preparada para cotas, para receber alunos que vêm de meio vulnerável, ou seja, aqui dizendo que na educação infantil não se deve fazer uma ação afirmativa mais forte, como, por exemplo, dando prioridade nas vagas de creches públicas para quem está no cadastro do Bolsa Família, que seria uma ação afirmativa muito importante. Mas vamos ter chance de falar disso um pouco depois. E a última meta que eu trago, são 7, mas eu trouxe só 3 para a nossa conversa, é uma bem interessante, que é um diálogo entre educação e sustentabilidade. Porque nós queremos que essa criança e esse jovem não se formem só para o mundo do trabalho ou para ter as competências necessárias para entrar na universidade. Nós queremos formar cidadãos globais, alguém que possa entender e adquirir conhecimentos e habilidades para promover o desenvolvimento sustentável. Afinal, as crianças e jovens que estão na escola são a geração que tem que cuidar do planeta para as futuras gerações. A nossa geração, a minha, do Mozart, do Antônio, embora eu seja mais velha que eles, cuidou muito pouco do planeta. Nós queremos que esses cuidem. Há uma questão importante de ética intergeracional que precisa ser promovida. E as crianças que estão na escola e os jovens que estão na escola, eles podem desenvolver esses conhecimentos e habilidades por meio de uma educação para o desenvolvimento sustentável que possa incluir estilos de vida sustentáveis, direitos humanos. Não haverá planeta sustentável se as pessoas se odeiam e se matam pelas mais diferentes razões ou ferem os direitos humanos uns dos outros. Igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, em suma, uma cidadania global. Tendo falado disso, vamos voltar para o Brasil. Mas não vamos voltar para o Brasil durante a pandemia. Como é que nós estávamos em aprendizagem e em desigualdade educacional antes da pandemia? Vamos entender quais eram os nossos desafios logo antes da pandemia. Muito bem. Quem já me ouviu falar também já ouviu alguns desses dados, especialmente o de alfabetização. Concretamente, o problema começa muito cedo em aprendizagem. Queria lembrar a vocês que o Brasil demorou muito, comparativamente aos outros países da América Latina, a assegurar acesso universal ao ensino fundamental. Foi só na primeira década do século XXI que nós asseguramos acesso ao ensino fundamental, incluindo o Fundamental 2. Essa demora na universalização cobrou um preço, porque a média de anos de escolaridade dos pais, como uma pesquisa do Naércio Menezes mostra bem, ela impacta nas chances de sucesso escolar dos filhos. 68% do sucesso escolar de uma criança
se explica pelos anos de escolaridade de seus pais. Então, nós pagamos um preço. E onde é que nós estamos agora? Bom, o problema de aprendizagem começa cedo. Quase 55% dos alunos no terceiro ano do ensino fundamental não se alfabetizam. E olha que essa prova, que é aplicada apenas em escolas públicas, ou era, porque agora incorporou ao SAEB, ela era aplicada no segundo semestre. Então, no segundo semestre, os alunos do terceiro ano de escolas públicas, em 2016, não estavam alfabetizados, que é muito triste. Esperemos que no novo SAEB algum progresso importante tenha acontecido. Se eu olhar para outra ponta, para o ensino médio, houve uma evolução, mas mesmo assim, só 10,8% dos jovens de terceiro ano de ensino médio aprenderam o suficiente em matemática. Dados do SAEB de 2019. Só que eu queria dizer que no de 2017 era 9,1%. Ou seja, a gente estava mal, continuamos mal, mas tivemos um progresso em aprendizagem. Se eu olhar para português, 37,1% deles aprenderam o suficiente em português. Também um progresso, porque antes era 21,9% no SAEB de 2017. Um progresso lento, mas um progresso. Metade dos jovens brasileiros, se olhar para os dados do PISA, de 15 anos, que é uma prova, para quem não conhece, é uma prova aplicada pela OCDE para os países da OCDE e mais países que aderiram. O Brasil aderiu desde 2000. E ele não é baseado em currículo, mas em competências que jovens de 15 anos deveriam apresentar para se preparar para a vida adulta. Metade dos jovens brasileiros de 15 anos não tinham nível básico de proficiência em leitura e interpretação de textos no último PISA, que foi o de 2018. Mas o PISA não aplicou só provas, ele aplicou também questionários. E nos questionários aplicados pelo PISA, apareceram dois dados preocupantes. Um deles, que a profissão de professor é pouco atrativa. Perguntados qual a profissão de seus sonhos, só 2,7% dos alunos brasileiros disseram que sonham ser professores de educação básica. E perguntados como é que eles sentem a sua formação no ensino superior, os professores brasileiros disseram que a formação que eles receberam não os preparava, né, para a profissão que eles tinham, para a realidade da escola, o que vai ao encontro do que dizem as pesquisas feitas sobre a qualidade dos cursos de professor. O Mozart, que é do Conselho Nacional de Educação, uma vez escreveu um artigo mostrando isso, ou comentou numa palestra, agora eu estou confusa, e mostrando que o que se tem que construir na formação inicial do professor, na formação que ele recebe na universidade, é maior diálogo entre teoria e prática. Não é que a formação deles não se conecta com a prática, então vamos substituir a teoria pela prática. Não, é fazer como acontece na formação do médico, na formação do engenheiro, é criar maior diálogo entre teoria e prática, não achar que 6 meses ou um semestre letivo, portanto 4 meses de estágio, às vezes até ritualístico, é suficiente para preparar o futuro professor para a realidade da sala de aula. Além disso, o PISA mostrou que os nossos resultados estão estagnados desde 2012 e que nós fomos entre os 79 territórios que participaram do último PISA,
o segundo mais desigual do ponto de vista educacional. No entanto, não há só dados de copo meio vazio, há também dados de copo meio cheio. Houve avanços no IDEB, tanto no Fundamental 1, desde 2005, que é quando passou a ser censitário, né? Nós tivemos avanços no IDEB de anos iniciais, e no Fundamental 2, ou anos finais, nas últimas 5 edições do SAEB. Na edição de 2019, houve, inclusive, um salto no IDEB de ensino médio. Aí vocês poderiam perguntar, é porque esse governo fez alguma coisa de muito importante? Não, é porque as melhorias que foram construídas desde 1997, quando a gente começou a mensurar a educação, inicialmente de forma amostral, começaram a surtir efeitos, e esses jovens que de 2005 em diante foram se beneficiando de um ano a mais de ensino fundamental, do fato de que agora nós mensuramos todas as escolas, que os professores começaram a aprender a trabalhar com base em evidências e tudo mais que aconteceu, chegaram para o ensino médio, estão no 3º ano do ensino médio. Mas há um outro dado interessante que, apesar de só 69% dos jovens de 19 anos terem concluído o ensino médio em 2020, em 2012 eram só 52%, ou seja, nós temos tido progressos em aprendizagem e em conclusão, pré-pandemia. Vamos para frente. O que ajudou a ter avanços no IDEB? Por tudo que a gente acompanhou. Bom, nos municípios foi basicamente ter um currículo claro, alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, porque, afinal de contas, e por que eu estou falando de municípios? Porque já foi implementada a BNCC, já começou o processo de implementação. Os municípios, quando a gente fala, por exemplo, de Sobral, ou de Mucambo, ou de outros municípios que tiveram grandes avanços, são todos municípios que monitoram dados de aprendizagem e que focam em aprendizagem. Não é que uma vez alguém falou assim, não, mas será que nós não estamos focando demais em número? E a criança não é um número, é um nome, é um ser humano que precisa ser desenvolvido integralmente. É verdade, ele precisa ser desenvolvido integralmente. Mas a educação, assim como a saúde, é propensa a auto-engano. Se a gente não monitorar os danos, a gente pode achar que está avançando na direção correta. Em educação, há uma tentação muito forte de fazer coisas bacaninhas, sabe, aquelas coisas bonitas, comemorar todas as efemérides do ano e fazer festas, organizar o carnaval das crianças, a Páscoa das crianças, o Natal das crianças, todas as coisas, menos aprender. E é importante que a gente veja se sim, a escola deveria ser um lugar bastante alegre e deveria despertar a curiosidade das crianças, mas a gente precisa descobrir se as práticas que nós estamos adotando vêm ajudando ou não. Assim como na saúde, existe por conta da vigilância epidemiológica. A gente sabe que a vacinação tem tido impacto na Covid, porque nós estamos, ao mesmo tempo, monitorando casos e mortes, e média móvel de mortes, e vai olhando para isso, e é isso que está nos permitindo saber o que funciona e o que não funciona. Outro ponto importantíssimo nesses municípios que avançaram no IDEB foi aqueles que prestaram mais atenção a desigualdades educacionais avançaram mais. E aqui, de novo, um comentário importante. Muitas vezes, prefeitos, governadores são tentados a construir ilhas de excelência. Então, aquela escola incrível, bacana, que funciona melhor que as outras. Não é errado construir experimentos em educação.
um caso de um experimento muito bem sucedido e que deu certíssimo como política educacional, por exemplo, e também vivido pelo Mozart, foi o ginásio pernambucano, em Pernambuco. Era uma escola, se experimentou. Antônio Carlos Gomes da Costa, que é um educador que eu adorava, já falecido, trouxe ideias inovadoras, experimentaram numa escola contra os professores, contra a percepção instalada naquele período do que funcionaria em educação. E hoje, Pernambuco, se olhar para o ranking do IDEB, depois de ter sido o penúltimo colocado no PISA em 2007, hoje é o terceiro, já desde 2017 está em terceiro lugar no IDEB. Por quê? Porque eles conseguiram transformar não em ilha de excelência, mas em algo replicável. Mas é muito tentador não olhar para desigualdades educacionais. E esses municípios prestaram atenção. Avaliações formativas unificadas, ou seja, outra tentação de que a gente tem que fugir em escolas, e isso tem muito a ver com coerência, é você achar que cada escola faz aquilo que achar certo. Soa lindo, bonito, não tira a autonomia de ninguém. Mas eu queria lembrar que se a gente não pensa em rede, a gente não constrói equidade. Ou seja, você não pode ter uma política educacional para cada escola. É importante ter uma política educacional para o município, para o estado, e avaliar em rede, porque é aí que eu vou descobrir, uma coisa que eu descobri quando fui secretária no Rio, por exemplo, 2 escolas que atendiam a mesma clientela entre aspas, né, as mesmas tipo de crianças, numa comunidade extremamente violenta no Rio de Janeiro, que chama Antares. Uma tinha um resultado fabuloso, outra não. Aí, o que nós fizemos ao perceber isso? Pareamos as 2 escolas. Uma diretora se tornou, na fala dessa mesma diretora, a madrinha da outra escola e elaboraram juntos um plano de transformação daquela outra escola. Eu não podia fazer isso com uma escola que viesse do asfalto, porque corretamente a outra diretora diria, mas você não entende a minha realidade, mas aquela outra entendia, era uma diretora fabulosa. E uma pôde aprender com a outra. A partir disso, em 3 anos, essa dificuldade estava superada. Reparem, em educação tem que fazer uma série de movimentos ao mesmo tempo e é o que constrói a coerência. Indo para frente. As avaliações formativas em rede, regulares, tipo, entre aspas, provas bimestrais ou avaliações diagnósticas a cada 2 meses, vão ajudar a rede de escolas e cada escola a trabalhar com dados de aprendizagem, inclusive os professores com os dados dos seus alunos. E uma formação forte de professores alinhada com o material de apoio e com o currículo. Esse alinhamento é o que constrói a coerência para o Michael Fullan. Indo para frente, já chegando no Michael Fullan. Eu vou pôr meu óculos para poder enxergar melhor o que nós estamos falando. O Michael Fullan, ele é um pensador, ele tem um centro que pensa e age, que conecta teoria e prática, sobre o que funciona não na sala de aula só, mas em políticas educacionais. E ele defende um modelo que ele chama de coerência, e que nós vamos ter que alinhar pelo menos 4 fatores. Uma primeira ação ou fator é construir foco e direção. Como é que a gente faz isso? Orientando por propósito. Então, essa ideia de que nós vamos
orientar toda a rede, fazer com que todos falem a mesma língua. Quem foi visitar Sobral, uma das coisas que mais chama atenção é que todos falam a mesma língua. Não porque houve uma lavagem cerebral, mas porque houve um esforço de construir sentido de propósito. Por que nós estamos querendo transformar a educação? Então, a orientação por propósito. Outro ponto, definir objetivos que de fato impactam essa rede. Ter clareza na estratégia. É muito complexo transformar a educação, mas é muito importante que essa estratégia seja clara para todos os partícipes. E liderança para mudança. Eu faço mentoria de secretários municipais e estaduais de educação, como eu falei há pouco, e uma das coisas que me chamou a atenção numa das conversas é quando um secretário falou assim: eu já entendi o que precisa ser feito com a minha rede, eu preciso transformar a mim mesmo e aos diretores de escola em líderes e não só administradores, porque só uma liderança forte constrói uma cultura de colaboração em toda a escola e entre escolas. Ser professor não é ser profissional liberal, é um trabalho de time. Mas para criar um clima de colaboração, você precisa ter liderança. Então, o segundo ponto que o Michael Fullan ressalta é a ideia de cultivar uma cultura colaborativa, baseada em algumas ideias, até que a Carol Dweck, que é uma pensadora da educação muito importante, que escreveu aquele livro chamado Mindset, ou Mentalidade, numa tradução livre, mas o livro ficou com o título mesmo em português de Mindset, que é a aposta em que todos nós podemos crescer. E as crianças numa escola não têm aquelas que nasceram com talento para educação física, mas não para matemática, e aquelas que têm talento para matemática, mas não têm para português. Talentos se desenvolvem, a ação do educador faz crescer, e os talentos continuam se desenvolvendo profissionalmente. Então, não tem isso que eu não posso aprender isso porque eu não tenho jeito para línguas. Então, a cultura de crescimento tem que ser construída dentro de cada escola. A ideia de que a gente aprende a ser líder, seja líder em sala de aula para o professor, seja líder escolar, seja líder de sistema, de que tem que ser um ecossistema em que todas as capacidades se desenvolvam e que o trabalho colaborativo aconteça. E outro ponto importante que o Fullan traz é a ideia de que nesse mundo em que a inteligência artificial vem substituindo o trabalho humano, e eu vou falar disso daqui a pouco de novo, é muito importante não se limitar a competências básicas. Nós vamos ter que aprofundar a aprendizagem, porque as máquinas, hoje, com a inteligência artificial, substituem trabalho humano que demanda competências mais iniciais. O que o ser humano faz de diferente são as competências socioemocionais e o aprofundamento da aprendizagem. E para que isso aconteça, é muito importante que a gente tenha claros os objetivos de aprendizagem. Nós vamos ter que ter uma pedagogia muito mais precisa para, por exemplo, ensinar o jovem a pensar. E se não é um jovem que decora a visão de mundo do seu professor, é um jovem que se torna um pensador autônomo. E, além disso, a mudança das práticas a partir dessas novas capacidades que essa cultura colaborativa trouxe. E, por último, mas não menos importante, o Michael Fullan fala da questão da responsabilização.
muitas vezes se cria um sentimento de eu dou liberdade para vocês e depois eu cobro de vocês e te responsabilizo vocês de fora. Como eu poderia fazer com aquela diretora da outra escola em Antares e dizer, bom, você não entregou, mas aquela escola conseguiu desenvolver os talentos dos alunos, mesmo em situação de conflito, então você não serve para diretora, não necessariamente. É importante que se construa cada vez mais responsabilização interna dentro do time de professores. Para isso, a cultura colaborativa ajuda. A responsabilização externa é do sistema educacional e ela só funciona se primeiro houver uma responsabilização interna. Eu podia falar 2 horas sobre isso, porque são questões complexas e sistêmicas, mas eu queria inserir um elemento a mais de complicação, que é explicar um pouco mais claramente o que é esse cenário da chamada Revolução 4.0 e do futuro do trabalho no Brasil, porque isso também antecede a pandemia. Quer dizer, que desafios que o futuro vem trazendo para o Brasil? Como eu disse agora há pouco, o desafio de uma automação e mesmo robotização, que é um termo que a gente usa para essa combinação de inteligência artificial com outras máquinas, que vem de forma acelerada, sem precedentes na história, extinguindo postos de trabalho. A gente pode ficar preparado, porque a crise econômica de 2008, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, ela gerou desemprego, mas na volta ao aquecimento da economia, uma boa parte desses postos de trabalho que tinham sido extintos pela crise econômica não retornaram. Por quê? Porque se tornou mais barato automatizar do que contratar mão de obra. No caso brasileiro, isso aconteceu em 2014, porque a gente teve o repique da crise de 2008 em 2013, 2014, e vai acontecer de novo na retomada econômica agora. Por quê? Porque muitos dos postos de trabalho foram automatizados. Esse mundo virtual que trouxe tantas vantagens também trouxe desvantagens. Muita coisa que era feita, por exemplo, os call centers foram substituídos por inteligência artificial, muitos postos de advogados foram extintos, porque a jurisprudência hoje é toda digitalizada e você acopla um algoritmo e você substitui. Isso quer dizer que não vai ter trabalho para as pessoas? Não, vai ter. Novos postos de trabalho vão ser criados, só que eles vão demandar competências muito mais sofisticadas. E os sistemas educacionais vão ter que ser repensados à luz dessas transformações. E como Martin Ford ou Yuval Harari vêm alertando, se nós não agirmos a tempo em termos de políticas educacionais, haverá um crescimento brutal da desigualdade social, que já é grande no Brasil. E desigualdade social traz violência e traz também uma fragilização da cidadania. É muito mais fácil, em crises como as provocadas pela desigualdade social, pôr a culpa no inimigo errado e se tornar refém de todo tipo de populismos. Nesse sentido, e essa crise não atingiu só o Brasil, vamos olhar para o que os outros países vêm fazendo para lidar com essa ameaça e como é que eles estão transformando os seus sistemas educacionais. Bom, colocando um foco muito grande em resolução colaborativa de problemas com criatividade. Os robôs são incapazes de criatividade e não resolvem colaborativamente com problemas complexos. Isso quer dizer fazer uma coisa que o IEA vem lutando há tempo para fazer,
que é colocar as disciplinas em diálogo, derrubar os muros que separam os departamentos nas universidades e nas escolas, quebrar essa estrutura disciplinar estanque. Daí porque foi interessante que a BNCC tenha agrupado no ensino médio as disciplinas em áreas de conhecimento, sem suprimir as disciplinas, mas colocando as disciplinas em diálogo. Outro ponto importante é a cultura digital e ensino híbrido que eles já vinham praticando em vários países com bons sistemas antes da pandemia. Nós vamos ver uma aceleração muito grande disso. Eu comentava com o Antônio, antes da palestra, que eu dou um curso no mestrado em educação em Harvard, e um grupo de alunos meus fez uma pesquisa no México, fazendo grupos focais com alunos de ensino médio e de Fundamental 2, sobre o que eles aprenderam durante a pandemia. E muitos deles falaram das insuficiências de aprendizagem, etc., mas muitos falaram também de tudo que eles puderam aprender e que a escola não oferecia. Então, cursos específicos que são oferecidos pela plataforma edX, que é gratuita, cursos específicos que eles navegando na internet, porque muitos deles ganharam chips para navegar na internet no celular, acabaram descobrindo cursos e fazendo alunos de Fundamental 2, fora outras possibilidades de aprendizagem. Um ponto importante, acho que era esse o comentário que eu peguei do Mozart num artigo que ele escreveu. Esses países vêm apostando em competências do século XXI, e o Brasil incluiu na BNCC também, que são basicamente as competências socioemocionais. Mas tem algumas delas, especialmente 3 delas, que de uma maneira ou de outra, nós acabamos desenvolvendo durante esse tempo prolongado de fechamento das escolas na educação básica. Não porque a gente tivesse intencionalidade, mas porque todos nós tivemos que desenvolver essas competências. A adaptabilidade. Todos nós tivemos que nos adaptar a uma circunstância muito diferente. A empatia em relação ao outro que está sofrendo, que teve perda de familiares, queridos e tudo mais. A abertura ao novo, que vai ser tão importante nesse novo mundo do trabalho, em que startups se fazem presentes, em que as pessoas começam a correr risco. Eu não estou falando nem de precarização, mas eu estou falando de alguns pontos positivos e que vai ser importante se abrir ao novo. Os professores se abriram ao novo, numa nova forma de ensinar. Mas o mais importante, e aí vem a contribuição do Antônio Carlos Gomes da Costa, que é uma ideia que se incorporou pela OCDE Educação ao ecossistema educacional mundial, que é a ideia que se você trabalhar o protagonismo do aluno, ou seja, ensinar para o aluno que ele é portador de sonhos que podem se transformar em projetos de vida e que o papel dele, aluno, é descobrir que o que ele aprende na escola se conecta com seus sonhos de futuro, eu formo esse aluno para autonomia. E na mesma direção, se eu trabalho no espaço escolar com aquela meta do ODS 4, aquela 4.7, de ensinar que ele é comprometido com aquelas múltiplas comunidades que se integram, começando da comunidade escolar até chegar na comunidade planetária, que eu educo para a cidadania global, eu construo um aluno em que disciplina não é mais uma questão a assustar professores e pais de alunos. Nesse sentido,
vai mudar muito a profissão de professor, o ser gestor, nesse mundo em profunda transformação. E aqui eu queria falar um pouquinho do que é ser professor e agregar a ideia de coerência. Cada vez mais, o professor vai ter que deixar de ser percebido e se perceber como um, entre aspas, mero fornecedor de aulas. Eu que comecei minha vida profissional como professora de educação básica, falo com muita tranquilidade desse salto qualitativo. Nós nos víamos muito como fornecedores de aulas expositivas. Nós vamos nos tornar cada vez mais asseguradores de aprendizagem, porque eu vou ter que ensinar o aluno a não só aprender conceitos, mas saber pensar usando esses conceitos. E quando a gente coloca o ensino híbrido nesse contexto, é muito mais interessante eu mandar para casa uma aula expositiva que eu curei na internet, por exemplo, com um desses youtubers, professores youtubers, ou que eu mesmo gravei, um videozinho que eu mesmo gravei, e na sala de aula eu uso o melhor do meu talento, que é ensinar o aluno a pensar colaborativamente ou não usando esses conceitos. O André Schleicher dizia, depois do PISA de 2015, que o aluno brasileiro conhece a tabela periódica de cor, mas não sabe o que fazer com ela. Ele não sabe pensar cientificamente. Um outro ponto importante para o professor nesses tempos é desenvolver um sentido de urgência no resgate das aprendizagens perdidas. Sinto muito para os mais puristas. Tem gente que está dizendo não se deve falar que perdemos aprendizagens, porque isso estigmatiza uma geração. Vamos tomar banho. É como dizer, não vamos falar mais que algumas pessoas na guerra tiveram traumas, porque isso estigmatiza. Não, tivemos perdas de aprendizagem terríveis. Nós vamos agora recuperar essas aprendizagens, porque a gente pode aprender ao longo da vida sempre. Então, ter um sentido de urgência no resgate dessas aprendizagens é fundamental. O professor, nesses tempos que a gente está vivendo, vai ter que desenvolver uma visão profissional completamente diferente. Quando a gente ouve as narrativas da imprensa sobre a profissão de professor, vem muito a ideia de que o professor merece pena, não respeito profissional. Coitado, ele trabalha em condições tão desafiadoras, o que é verdade. Mas nós professores, não queremos pena, piedade, nós queremos respeito profissional, que é uma coisa completamente diferente. Então, o próprio professor desenvolver o orgulho profissional, ele se julgar no direito de merecer orgulho profissional, porque ele tem práticas boas no contexto em que ele trabalha, é fundamental. E orgulho profissional não se choca, não colide com o espírito de time. Você vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem orgulho do que faz sozinho em equipe. A outra coisa, já que o professor falou, no questionário do PISA, que nós precisamos, que a formação inicial que a gente recebe ainda é divorciada da realidade do chão da escola, vamos compensar a formação inicial recebida pela presente coorte de professores com aprendizagem colaborativa. O professor mais aprende não é fazendo mestrado e doutorado. Não estou dizendo que é errado fazer mestrado e doutorado. Ele mais aprende com outros professores, aprendizagem colaborativa, como em qualquer outra profissão. Médico mais aprende com outros médicos, engenheiros mais aprendem na sua prática profissional, mas aprendizagem colaborativa dentro da escola, e já vou mostrar que para que isso aconteça é importante algumas mudanças no como as escolas se organizam, é fundamental. Trabalhar colaborativamente com os colegas no planejamento das aulas, e vocês já devem estar pensando, mas que absurdo, como é que em 4 horas e meia de aula eu consigo trabalhar
colaborativamente com meus colegas se eu tenho um contrato para 16 horas aulas. Vamos chegar nisso. Desenvolver uma mentalidade de crescimento na sala de aula, como eu mencionei há pouco ao falar do Michael Fuller, e de uma nova relação, uma nova estratégia de lidar com os erros. Erros são oportunidades incríveis de aprendizagem, inclusive erros profissionais. E ensinar os nossos alunos a aprender e mesmo a se reinventar, porque eles vão ter que se reinventar em ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho. Mas para que isso tudo aconteça, é importante mudar o ambiente educacional, coerência no processo. Eu tenho que mudar a formação inicial, eu tenho que mudar a formação continuada, eu tive que passar a mensurar, eu tive que desenvolver currículos alinhados com a BNCC, e eu vou ter que olhar para o ambiente educacional. Em primeiro lugar, criando uma escola que não seja excludente, que não olhe para os alunos de forma que alguns deles sejam invisíveis. E aqui vem uma ideia que eu já mencionei a partir da experiência do Mozart com o ginásio pernambucano. Escolas em turno único, que não tenham a turma da manhã e a turma da tarde, em que os alunos fiquem uma jornada bem maior na escola, para que o professor possa ensiná-los a pensar. Porque se eu tenho um conteúdo enorme para despejar no aluno, e eu não tenho tempo, como é que a gente vai exercitar tudo o que eu falei agora há pouco? Então, escolas em turno único e professores com dedicação exclusiva a uma única escola, para que eles possam trabalhar colaborativamente, para que eles possam planejar juntos, para que o aluno não seja um nome, não seja invisível, não seja um número, não seja invisível, para que se estabeleça um relacionamento mais significativo entre professor e aluno. Salas de leitura como áreas multimídia. Não faz mais sentido nos tempos de hoje imaginar que uma sala de leitura é um depósito de livros raramente pesquisados e um laboratório de informática tem uns computadores que ficam sempre trancados. É uma sala de leitura viva que tenha tanto computadores ou tablets e livros físicos. Espaços para prototipação de soluções, como os espaços makers. Mas na escola pública, sim, se eu vou resolver colaborativamente problemas, eu vou precisar prototipar soluções, e não é só nas escolas particulares, nas escolas públicas também. O município de São Paulo já tem várias salas makers. Em Pernambuco está se criando também, em vários estados e municípios isso começa a aparecer. Espaço na agenda da escola para discutir o projeto de vida do aluno, porque senão eu não construo autonomia, com um professor que vai ajudá-lo a pensar sobre isso. Ensino híbrido com sala de aula invertida no ambiente educacional. Ou seja, essa ideia de que, em vez de mandar exercícios de dever de casa, eu mando a aula expositiva para casa e na sala eu uso o melhor do meu talento como professor. E o professor, finalmente, sendo cada vez mais um pesquisador, como o Paulo Freire sempre defendeu. Mas não é um pesquisador sobre questões etéreas, é sobre sua praxis, que quer dizer prática com reflexão para o Paulo Freire, e sobre a realidade dos seus alunos. E o aluno como pesquisador da vida, presente e futura. Eu estou caminhando para o final, me avisem se meu tempo já se esgotou, já? Eu estou caminhando para o final. Eu vou pular essa parte. Tá, eu vou pular a parte toda sobre a Covid, que eu fui falando ao longo da minha apresentação, mas eu queria falar do legado da pandemia. Isso tudo que a gente viveu ou está ainda vivendo vai passar, como eu disse logo no começo, eu abri a minha fala com isso. Mas vai deixar legados bons e ruins. Não preciso falar dos ruins, a perda de vidas humanas, né? O adoecimento, a perda de fontes de renda. Eu queria falar de um outro lado, que são crises, que é o fato de que crises na história da humanidade são também momentos de quebras de paradigmas, de inovação, de criação
de algo novo e de novos aprendizados. E, de uma maneira ou de outra, houve uma aceleração da inclusão digital, tanto de professores quanto de alunos, para o processo de ensino-aprendizagem. E essas competências, como vocês sabem, vão acabar entrando, né? O Conselho Nacional de Educação já colocou que o equivalente da competência 5 na BNCC, na Base Nacional Docente, entrou com todas as letras. Mas há uma urgência de formar não só para o uso de tecnologia, mas para o outro lado da sala de aula invertida, que é esse ensinar a pensar com o uso de metodologias ativas de prototipação de soluções. Um outro legado da pandemia é a conectividade de escolas e residências ter entrado para a agenda. E, além disso, aquilo que eu falei lá atrás, quando eu falei dos sistemas educacionais que vêm avançando para responder ao futuro do trabalho. Algumas competências do século XXI acabaram sendo desenvolvidas pelos alunos e vão ser úteis depois se a gente souber usar adaptabilidade, abertura ao novo, a resolução colaborativa de problemas e mesmo autonomia para aprender. O que essa pesquisa sobre o México mostrou, espero que a gente faça no Brasil também, é que muitos alunos aprenderam a desenvolver autonomia para aprender. E acho que o maior legado é a possibilidade de voltar para uma educação transformada, e nesse sentido eu termino, e quem sempre me ouviu, eu sempre começo do mesmo jeito, termino do mesmo jeito, porque eu acho fundamental dizer isso. E eu termino falando da minha utopia. Qual educação transformada é essa? É uma escola em que todos aprendam, em que se possa combinar excelência com equidade. Não adianta ter excelência só para alguns. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar, porque ele vai ter que se reinventar em ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho que o futuro do trabalho traz, ou a quarta revolução industrial. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados, que eles se conectem. Uma escola que ensine a pensar, não a decorar a visão de mundo do seu professor, a pensar e a aprender. E, finalmente, uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. O velho sonho da Maria Montessori, do Dewey e do nosso querido Paulo Freire. Era isso que eu queria trazer. Já aproveito e divulgo meu Twitter, porque quem não conseguir fazer pergunta ou não tiver sua pergunta respondida, lá eu respondo pergunta de milhares de professores, alunos, entusiastas da educação do Brasil, e fico à disposição agora para conversar com vocês. Muito obrigada. O Mozart me pediu para fazer as perguntas, ô Cláudio, porque ele está com um som ruim lá, tá? Barulho no lobby do hotel, mas ele está ali acompanhando. Então, eu vou fazer alguns blocos aqui. Há vários comentários que poderiam ter sido perguntas, eu estou tentando achar alguns, a Thaís está me ajudando. Então, vou começar com a pergunta da Marisa dos Santos Rodrigues, que diz, eu vou fazer 3, tá? O Estado do Ceará está investindo pesado na formação de mestrado e doutorado do seu quadro de professores. E isso é fundamental. É preciso acabar com o mito de que pós-graduação não é para todos. Concorda? Aí vem 2 perguntas que são da Aline Bruno de Alencar. A primeira, ela diz, você concorda que para que haja um ensino híbrido com excelência, os investimentos devem ser maiores na educação, assim como a padronização do ensino? Para incrementar a pergunta seria que o educador precisa realmente amar sua profissão. Na sua jornada profissional, você pode realmente dizer que os professores têm empatia e compartilham seus saberes com os demais? Essa aqui é uma terceira pergunta? Porque são 2 perguntas da mesma pessoa. Tá. A Aline Bruno fez essas 2, tá? Em sequência. Tá bom. Marisa, eu acho que eles fazem bem de investir em mestrado e doutorado para os seus professores, mas o mestrado e o doutorado precisam mudar. O que a gente ensina na graduação
em que não há diálogo entre teoria e prática, se repete no mestrado e se repete no doutorado. Então, eu não sei até que ponto esse esforço do governo do Ceará está conseguindo construir uma indução de uma mudança na universidade. Se não tiver conseguindo, é um erro. Se tiver conseguido, está certo. Eu também acho que seria importante que os professores tivessem mestrado, mas teria que ser um outro mestrado. A Finlândia fez toda a sua transformação da educação colocando a formação de professores num mestrado profissional em guerra com as universidades, porque as universidades queriam que fosse um mestrado puramente acadêmico, dissociado da prática, e essa guerra eles ganharam, e foi isso que há 40 anos construiu a excelência da Finlândia. Isso vem sendo adotado por inúmeros países e é importante. Aline, o ensino híbrido demanda investimentos. Eu diria até mais, você tem toda a razão, mas não é só o ensino híbrido, a educação de qualidade demanda investimentos. Desculpem aqueles que falam, o Brasil precisa só gerenciar melhor, já tem tudo que precisa para a educação básica. Não, não tem. Por quê? Porque o mais caro em educação, mas também o que mais afeta a aprendizagem do aluno, é o professor. Então, nós temos que parar de pagar salários ruins para os professores. E é isso que torna mais cara a educação. Então, eu tenho que fazer, de novo, a visão de coerência sistêmica. Eu tenho que formar melhor, aliás, antes de formar melhor, aumentar a atratividade da carreira de professor. E vou falar uma coisa também polêmica, que é tornar mais seletivo o acesso à profissão. Ser professor, e aí eu já me conecto, Aline, com a tua segunda pergunta, não é para amadores. Se você não gosta da profissão, não vai virar professor, porque a tua vida vai ser um inferno. Aliás, isso vale para qualquer profissão. Se você não gosta da profissão, não vai, porque demanda, sim, sentido de propósito, demanda amor. Aliás, qualquer profissão demanda amor. Eu sei que eu não estou falando uma linguagem científica, mas é isso mesmo. E tem um saber fazer que precisa ser ensinado na universidade. Então, isso é fundamental, Aline. E o ensino híbrido é caro, sim. Tem que ter equipamento, sim. Não é para ser de segunda linha. E mais do que equipamento, eu preciso formar esse professor para essa nova prática. Então, sim, demanda mais investimentos. Por isso que eu fiquei furiosa, e deixa eu falar de uma coisa que me deixou furiosa a semana passada, que é essa ideia de que nós vamos aumentar o número de institutos federais de universidade. Nós estamos na maior crise educacional que nós temos desde que as crianças estão na escola. E aí o dinheiro vai ser para criar institutos e universidades que não vão ter novos alunos. Né? Nós estamos olhando para isso, em vez de olhar em como é que nós vamos equipar as escolas para um retorno não só seguro, mas transformado. Nós temos uma chance única na história, no fim da pandemia, de voltar para uma educação diferente. Eu não quero voltar para 2019. Eu quero voltar para uma educação que não construa tantas desigualdades educacionais. Isso quer dizer investir na educação básica com qualidade. Para isso não teve dinheiro, mas para negociar cargos, indicações desculpe-me, eu sei que nós estamos num Brasil polarizado, mas eu acho que não é o melhor uso do dinheiro. E sobre o educador precisar amar a profissão, de pleno acordo. Qualquer profissão, você precisa gostar do que faz. Uma das vantagens de ser de classe média é que você pode escolher a tua profissão. Então, não escolha aquela que não te agrade. Ou, para pegar um trecho de uma música, se você não consegue ter a pessoa que você ama, né? Love the one you're with, ou ame a pessoa com a qual você está. Então, ame a profissão com a qual você está.
Cláudia, eu vou fazer mais 3, um bloco de 3, tá? Então, uma pergunta da Cristina Van Opstal. Ela diz, professora Cláudia, a que você atribui esse negacionismo na educação, que tão bem você nomeou? Não me refiro aos que deliberadamente querem desinformar ou destruir a ciência, mas sim àqueles que, apesar das boas intenções, possuem um apego quase xiita, né? Aí depois, Osiel Brás. O que pesa é que o chão de sala, realidade que a senhora conhece melhor que nós aqui, parece ir contra tudo. Tipo quando se dá uma aula em uma periferia. A pergunta que a gente sempre faz é como é que a gente aplica isso? E a Marinalva Coelho pergunta, existe alguma orientação ou alguma estratégia voltada a envolver a família nesse processo de educação de qualidade, visando atingir as metas do ODS 4, impactada no pós-pandemia? Então, vamos lá, mais um bloco. Vamos lá. Bom, eu adorei o que a Cristina falou, porque uma coisa é negacionismo, no sentido Cláudia, deixa eu só te interromper, que a Cristina fez uma correção. Ela disse que, desculpa pelo uso do termo xiita, que pareceu preconceituoso, ela quis dizer fundamentalista, tá? Tá bom. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Bom, com relação ao negacionismo, evidentemente que eu também não estou pensando na questão do obscurantismo aqui. Eu estou falando de gente muito bem intencionada que adota uma visão mais romântica de educação, que eu mesma já adotei muitas vezes, e que ela não é escalável. Quando a gente quer construir equidade, não adianta eu só olhar para o romantismo. Talvez seja interessante até para fazer uma experimentação e depois avaliar se isso é escalável ou não é escalável. Mas quem cuida de política pública, né, política educacional, e não só com uma escola, ou com uma escola particular, ou com uma escola que eu quero fazer inovadora, vai ter que olhar para esses experimentos todos, mensurar, e de preferência fazer uma mensuração em rede para que as coisas possam ser comparáveis e ver aqueles experimentos que aquela escola fez, fizeram avançar a aprendizagem ou não, porque é muito fácil se auto-enganar. Seria o equivalente, eu em medicina, tomar a decisão que um medicamento funciona bem para combater uma doença e eu não meço se de fato combateu ou não combateu, porque eu acredito naquele medicamento, né? Acho que não faz mais sentido, não quer dizer que experimentar é errado. Então, sim, eu quando estou falando de negacionismo em educação, eu estou falando em basear-se, não se basear, fugir do negacionismo é não se basear em evidências inexistentes, não ir só para o achismo. Alguém quer experimentar na sua escola, autorize a experimentação, se você for diretor de escola, mas meça pelas mesmas réguas e veja se isso está avançando ou não a aprendizagem. Lógico que quando a gente fala no conceito de desenvolvimento integral do ser humano, há coisas que não são mensuráveis, mas essas coisas não mensuráveis impactam as mensuráveis. Eu vou dar um exemplo, até o Instituto Ayrton Senna fez uma pesquisa sobre a correlação entre competências socioemocionais e competências cognitivas, e acharam inúmeras correlações. Né? Então, persistência ajuda no desempenho de matemática e mensurado e avaliado. Então, eles não conseguem medir ainda com precisão a persistência em si, a não ser em ações autodeclaratórias. Vai vir agora um PISA que vai olhar para competências socioemocionais, mas um tem impacto no outro. O Ziel, o chão da escola. Eu visitei escolas, quando eu fui diretora do Banco Mundial, nos mais diferentes cenários. Então, tinha escolas na Etiópia, que me impressionaram muito, que têm condições 10 vezes pior, as piores escolas que eu vi aqui no Brasil. Não estou dizendo que eles ensinavam melhor, eu estou só olhando. E vi professores mobilizados para aprendizagem em várias delas. Naturalmente, havia
precariedades no trabalho desses professores. A gente trabalha nas condições dadas. Então, se tem uma escola na periferia, como essa que eu descrevi em Antares, que não é uma periferia e é uma favela controlada pelo tráfico, com conflitos, quase todo mês tem 3 dias ou 4 dias sem aula. E uma diretora conseguiu fazer um trabalho espetacular, os professores motivados, eles conseguiram alfabetizar todas as crianças no primeiro ano, eles conseguiram avançar, e outra escola não conseguia, não é porque ela está tendo a melhor técnica para o futuro do trabalho, não. Mas o que ela aprendeu, ela pode partilhar com a outra diretora da outra escola, ou com os professores podem partilhar com os outros. Então, o chão da escola tem grandes desafios para chegar no que eu apresentei aqui como a solução futura. Mas a gente pode fazer, em alguns casos, muito mais do que a gente faz com as condições que a gente tem, porque quando vierem as condições ideais, a gente ainda não vai achar ideal, porque nós vamos ter o discurso das impotências e não das potências. Se todo o discurso é da pena, da piedade, a gente não acredita mais de que a gente possa ter boas práticas. Então, como diriam os jovens, hashtag fica a dica. A gente precisa aprender a fazer o possível ou o melhor que a gente pode dentro das condições dadas e lutar por condições melhores. E ao falar de condições melhores, evidentemente eu estou falando em escolas em tempo integral ou em turno único, eu estou falando em professores alocados a uma única escola, um diretor que cria um ambiente de colaboração dentro da escola e investimento financeiro, sim. Marialva, né, que chama a última pessoa que fez a pergunta. Marinalva. Marinalva, eu adorei tua pergunta, porque tem muita gente pesquisando isso agora. Se vocês quiserem ter acesso às pesquisas que estão sendo feitas agora, o Brookings, eles têm um centro de desenvolvimento da educação, o Brookings Institution, e eles estão justamente agora discutindo como que a família, como que você pode ajudar as famílias a ajudarem a educação dos seus próprios filhos. Porque muitas vezes a família não ajuda, não é porque ela não deseja. Existe um eufemismo que é usado em escola, muitas vezes. O que vocês querem que a gente faça? Porque a gente lida com famílias desestruturadas. Vamos combinar que família desestruturada tem em todas as classes sociais. Então, o problema não é a família desestruturada. O problema é a família pobre de baixa escolaridade. Esse é o problema, é isso que as pessoas falam. E o que a gente precisa fazer? Se essa família não aprendeu a ser uma família que apoia a ação da escola ou que valoriza o professor, que tal a gente começar a ensinar a família? Que tal a gente envolver e não afastar, porque às vezes a gente usa uma linguagem de gueto e afasta a família sem perceber que está afastando. Então, é muito importante envolver a família na questão da escola, desde a educação infantil. E também para a família, colocando o discurso das potências e não das impotências. Eles podem fazer mais do que eles se achavam capazes, mas eles não viram professores. Ser professor é uma profissão complexa que demanda um preparo bastante adequado e bastante profissional. Ok, Cláudia. A gente está com uma quantidade de perguntas enorme e estamos chegando perto das 6h30, que é mais ou menos o nosso limite sempre, mas algumas das perguntas são, na realidade, comentários que eu acho que você já respondeu, então eu vou tentar focar nas perguntas mesmo, porque há vários comentários aqui sobre a questão da pós-graduação, acho que é reflexo do que você disse, Cláudio, mas eu acho que está claro a sua posição, a sua opinião sobre o mestrado, sim, pós-graduação, sim, mas não do jeito que está, né? Então, eu acho que essa... Atanásio Demetrios está sempre com a gente aqui fazendo pergunta, agora ele diz, mediante a urgência na sociedade pelas crises atuais, doença, clima, fome, o quanto a senhora acha que os acordos feitos em órgãos institucionais globais vão realmente ser efetuados ou postergados?
Depois a Isabela Nascimento pergunta: como colocar tudo isso em prática? Quando temos uma formação docente extremamente Como colocar tudo isso em prática quando temos uma formação docente extremamente deficitária? Não há nenhuma atratividade real para a carreira. Carla Janes coloca: com tantas transformações batendo à porta das escolas e da educação, não faz sentido que não aconteçam transformações no papel do professor, não é mesmo? Qual é o papel da escola e dos professores nesse contexto? Eu acho que essa você Já, já mas eu endereçou. posso resumir para ela. Aí eu vou colar com uma outra da Atanásio Demetrios, a gente faz um bloco final, que é sobre a implementação na prática, de novo. Acho que há vários questionamentos sobre como colocar todas essas ideias em prática. Então, ele fala que no Brasil não faltam ideias. Então, o que a senhora acha de usar metodologias de gerenciamento de projetos para aplicar essas novas ideias? Aí, depois, o Ziel pergunta de coisas da prática, o que é que na prática a Finlândia fez para dar certo. Então, eu acho que essa é uma preocupação que está aqui percolando pelas perguntas, Cláudio, de como trazer as ideias para a prática, né? Então, esse seria o nosso último bloco, tá? Tá bom, ó, eu vou pedir desculpas porque eu perdi o nome de algumas pessoas, então eu vou responder Eu todas que eu repito, anotei aqui, mas eu eu perdi repito, os nomes. eu Então repito. não se ofendam se eu não usar o nome. Atanásio Demetrios É, perguntou sobre os órgãos institucionais isso, globais. Isabela Nascimento, Isabela. Isabela, como colocar isso na prática, né? Tá certo? A formação docente é deficitária e não há atratividade para a carreira. E a Carla Janes, Isso, né? a Carla. Então, Qual o acho que eu já papel da escola? consegui. Já peguei os nomes todos, estava faltando Isabela. Bom, Atanásio, eu vou responder as tuas duas juntas. Ah, evidentemente que acordos globais não saem implementados magicamente, eles dependem da soberania de cada país que assinou aquilo, né, e do compromisso de cada país, né? Nós temos um histórico, por exemplo, quando a gente olha para o Acordo de Paris, que avançamos quase nada, né, se é que avançamos na implementação dos acordos do clima. Eu não sou da área, mas eu acompanho essa discussão, porque todo mundo que gosta de educação quer que as crianças tenham um futuro, né, no planeta, né? Mas é complicado, porque depende da qualidade dos governantes que a gente escolhe. Porque o Brasil assina um acordos que demandam anos para implementação e sucessivos governos se apresentam com o compromisso de fazê-lo. Em federações como a brasileira, graças a Deus somos uma federação, há vários governadores de partidos políticos diferentes que têm se comprometido com o aspecto mais complicado do ODS 4, que não é o acesso à escola. O acesso à escola, bem ou mal, nós estamos numa rota meritória, né? A gente demorou, mas a partir de meados dos anos 70, a gente começou a aumentar o número de crianças na escola, e aí já colocamos todos no fundamental, até o fim do Fundamental 2, e estamos avançando no acesso ao ensino médio. Mas a nossa questão é, estão aprendendo? Também aí as notícias não são só ruins. Eu falei para vocês, nós estamos melhorando desde 2005 no Fundamental 1, não na velocidade que eu gostaria. Estamos nas 5 últimas edições no Fundamental 2 e no ensino médio agora a gente começou a melhorar, a gente melhorou e melhorou de uma maneira importante. O que isso quer dizer? Que, de alguma maneira, o Brasil está avançando na direção correta, mas só que devagar demais. Nós vamos ter que descobrir mecanismos de pisar no acelerador. E aí vem o desafio da prática, Uziel e Carla, que foram os dois que perguntaram. E o Atanásio também perguntou sobre a prática. E por isso que eu insisti na questão da coerência sistêmica, porque você só transforma um sistema se você olhar para todas as partes do sistema. Então, eu olharia, para além daquilo que o Michael Fullan levantou nesse texto que eu trouxe a imagem, eu olharia
para a atratividade da carreira. Então, eu tenho que pegar os melhores talentos, isso tem a ver com o que a Finlândia fez, os melhores talentos do ensino médio, atraí-los para desejar ser professores. Como é que a gente faz isso? Alguns países, como a própria Finlândia, como alguns outros, criaram, inclusive, bolsas para os melhores alunos se transformarem em professores, durante o tempo que eles fazem o curso de formação de professores, que é altamente seletivo, tanto na Finlândia e agora mais recentemente no Chile. A outra coisa é fazer o que o CNE fez, tornar um diálogo, ter um diálogo melhor entre teoria e prática na formação de professores. Desde o primeiro ano no Chile, eles estão no chão da escola, estão fazendo faculdade de educação, então, desde o começo. E não é ir lá e faz algum tipo de estágio, tem uma conexão, o que é ensinado na escola, na universidade, com o que eles têm que observar nas escolas. Então, a atratividade da carreira, a formação inicial do professor, o currículo. O Brasil achou durante muitos anos que não precisava de currículo. Você não garante equidade, o direito de aprendizagem, se você não tiver um currículo ou uma base nacional comum curricular. Agora, já 18 estados traduziram seus referenciais curriculares, a base em referenciais curriculares no ensino médio, por exemplo. A grande maioria dos municípios ou adotou o currículo do seu estado ou o complementou em regime de colaboração com o seu currículo municipal. A gente fez com os textos ultra-academicistas, que ninguém entende, eu estou exagerando, mas só para me fazer claro, mas a gente fez. Vamos depurar isso no processo. Tem que ter avaliação, monitoramento, porque senão eu não sei se eu estou avançando ou não estou avançando. Então, para a prática, tem que preparar avaliações diagnósticas. Boas notícias. Boa parte dos municípios hoje que implementaram a BNCC de fundamental estão fazendo avaliações diagnósticas. Não todos, mas está crescente isso. Tem que ter um número, uma jornada escolar que dê para um novo ensino. Eu não sei se Mozart vem acompanhando isso, mas o número de estados que está replicando a experiência de Pernambuco é impressionante. Paraíba, Alagoas, São Paulo, que vai estar com a rede inteira de ensino médio, provavelmente em mais 3 anos em tempo integral, e quintuplicou o número de escolas em tempo integral. O Tocantins agora está ampliando sua rede, só para dar exemplos, isso vem se espalhando. O Espírito Santo tá financiando seus municípios, é um estado pequeno, dá para fazer, para implementarem Fundamental 1 e Fundamental 2 em tempo integral. Então, esse conjunto de coisas é que vai favorecer a prática, mas lembrando a resposta que eu dei há pouco para o Ziel, quando ele perguntou de escolas de periferia. Enquanto isso não acaba de acontecer, não é que a gente não pode fazer nada, a gente vai fazer aquilo que nas condições, a gente vai fazer o melhor nas condições que a gente tem enquanto se constroem as condições melhores, não digo ideais, e a gente tem que brigar para as condições melhores acontecerem. E isso passa por um exercício de cidadania ativo, por vigilância dos gastos na educação e por uma luta para que educação de qualidade, eu termino falando isso, não seja só uma prioridade mencionada como palavra por todos os políticos de todos os partidos, prioridade é educação, 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 mas que ela tenha conteúdo, que seja uma transformação sistêmica para que toda a criança, voltando ao DS4, possa, de fato, aprender para que a gente possa combinar excelência com equidade. Muito obrigado, Cláudia. Mozart, você quer fazer um comentário final? Você está em condições aí de comentar?
Muitos comentários sobre a aula, Cláudio, muitos elogios, tá? Muitas pessoas realmente maravilhadas com a aula, né? Concordando com o que você diz. Então, Mozart, por favor, se você tiver condições, quiser fazer um comentário final aí do... Mozart está na nossa querida São Luís, né, Mozart? O pessoal que está em São Luís pode ir lá convidá-lo para tomar um chopito agora, na saída lá. Olha, foi uma aula, Cláudia, fantástica. Eu aprendi muito. Opa, você... Que nas minhas reflexões não estavam plenamente conectadas, mas as suas reflexões... Eu fotografei, inclusive, os 2 slides que vão me ajudar muito numa palestra que eu vou dar amanhã. Fica à vontade. É sempre uma pessoa muito inspiradora. E você colocou na prática uma frase que eu costumo dizer com muita frequência, que não é minha. Essa frase é de Ricardo Paz de Barros, mas eu uso muito mais do que ele. O Brasil pode aprender com o Brasil. Eu acho que você, durante toda a sua fala, mostrou com muita clareza que o Brasil tem caminhos com base em evidências, dados, que mostram como o país pode melhorar de forma acelerada a qualidade da educação, mesmo no cenário muito adverso. Então, eu queria muito, Cláudia, te parabenizar. Acho que você trouxe um otimismo importante, eu acho que nesse momento, né? Parabéns, obrigado. Sou seu fã já sempre. Eu sou... Né? E, olha, eu não sei se você sabe, para concluir, Antônio é cearense. Então, a coisa que ele mais gosta é quando um pernambucano fica elogiando o cearense, né? O Ceará. Você elogiou muito Pernambuco, né? Mas o Ceará, ele não só transformou a educação de uma maneira incrível nos anos iniciais e finais, como Pernambuco foi para o Ceará para aprender com o Ceará, porque eles melhoraram o ensino médio, mas não sabiam o que fazer com os anos iniciais e finais. E criaram um pacto pela aprendizagem de Pernambuco. Cláudia, por isso que eu costumo dizer que o melhor estado do Brasil em educação chama-se Cearabuco. Cláudia, muito obrigado, querida. Eu é que agradeço. Uma aula fantástica. Você, não sei se conseguiu acompanhar no chat, mas não elogiando, parabenizando. E eu fui lá e me juntei também ao grupo. Tá certo, então. Gente, boa noite a todos. E eu é que agradeço. Muito obrigado, Cláudia. Foi realmente sensacional, tá? Acho que a gente termina esta semana com chave de ouro. Tá? A brincadeira do Ceará e Pernambuco, Cláudio, assim, se eu soubesse que vindo para essa área de política pública em educação, eu ia ouvir tanto o pernambucano falando bem do Ceará, eu tinha largado a física faz tempo, viu? Mas o Mozart também é físico, né? Engenheiro químico. Engenheiro químico. Você é físico, ele é engenheiro químico. Isso. Tá certo. E na semana que vem, as perguntas que ficaram, várias das perguntas, como eu disse, versavam sobre temas que eu entendi que já haviam sido tocados, mas a gente tem usado a praxe de aquelas que não foram respondidas, fica para todo mundo o aviso. O Mozart tem gravado o nosso programa Panorama da Educação, em que ele tem tentado responder as perguntas que ficaram sem resposta. Então, eu convido aos nossos participantes que estão aí assistindo que acessem o nosso canal do YouTube, do IEARP, tá? Se você entrar no YouTube e escrever IEARP, é o primeiro que aparece lá. E a gente tem uma série de programas gravados pelo Mozart, chama Panorama da Educação, é um vídeo curto, em que ele fala de um tema atual da semana, né, sobre educação, ou responde perguntas da aula da semana que aconteceu, semana anterior, tá? A gente tem feito isso. Então, a gente encerra, então, a aula de hoje. Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado, Mozart, que todos fiquem bem, que tenham um ótimo final de semana, e a gente se vê novamente. Semana que vem teremos o prazer de encontrar com o Mozart presencialmente aqui em Ribeirão Preto, depois de 1 ano e meio, vai ser um prazer tê-lo conosco, e a gente se vê lá. Gente, tchau. Boa noite, muito obrigado a todos. Tchau, Antônio. Boa noite, Claudinha. Boa noite para vocês. Tchau.
Obrigada.